Aleluia. Irmãos, Deus está nos empurrando para um caminho que se a gente for definir em uma palavra, ao meu entendimento, a palavra é avivamento. No nosso coração, nossas orações, aquilo que Deus tem falado conosco, o que Deus tem falado no meio da igreja, o Senhor está despertando a gente para orar segundo esse propósito. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o movimento do Espírito Santo no corpo de Cristo. Irmãos, há algo que nós precisamos entender como igreja. Por quê? Porque sempre nós somos desafiados a cultivar uma vida de oração. Sempre nós somos desafiados a viver, a entrar para o nosso quarto, fechar a porta e orar a Deus que está no secreto. E nós sabemos que isto é o passo fundamental na vida de qualquer cristão. Se você quer realmente viver o Evangelho, se você realmente quer viver aquilo que Jesus tem para você, você precisa conhecer esse Deus. E não há outro caminho senão esse, de você desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Só que, além disto, existe mais. Além disso, de você estar vivendo essa vida de intimidade com Deus, no seu particular, existe também a manifestação de Deus no coletivo. A ação de Deus no meio da igreja, ela é diferente da ação de Deus quando nós estamos fechados a sós com o Senhor. E ao estudar o livro de Atos, eu falo com os irmãos todo dia, desde janeiro eu estou estudando o livro de Atos. Eu consigo perceber isto, uma ação de Deus diferente, uma manifestação, um mover de Deus diferente, quando a igreja está reunida em oração. Irmãos, você parar para perceber, você vai ver sempre, quando fala assim, o Espírito Santo encheu, o Espírito Santo caiu, veio o Espírito Santo sobre pessoas. Sempre que acontece uma manifestação do Espírito Santo, ela acontece quando a igreja está reunida. A gente não encontra, ou pode ter passado batido aí, eu não vi, mas a gente não percebe, eu não vi no livro de Atos, o Espírito Santo caindo, enchendo uma pessoa quando ele estava orando sozinha na sua casa. O Espírito Santo sempre vem quando o corpo de Cristo está junto em oração. E eu creio que nós estamos nesse ponto. É nisso que o Senhor está nos despertando. O Senhor está nos falando sobre comunhão. O Senhor está nos falando como viver em família. Porque vai ser nesse ambiente onde nós estamos juntos, no mesmo propósito, na mesma sintonia, buscando a mesma coisa, é que nós vamos ver o Espírito Santo tomando as nossas vidas. Basicamente, irmãos, o que acontece? Acontece aquilo que Jesus falou lá em Mateus 18:20, quando ele fala assim: quando estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei onde? No meio deles. E é isso que acontece no livro de Atos. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 1.
vai falar assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Essa foi a primeira vez que houve o derramamento do Espírito Santo. Foi numa reunião onde havia o quê? Perseverança, onde havia obediência. Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o Espírito Santo veio sobre um grupo de pessoas que estavam juntas em oração. Aí você vai comigo lá para o capítulo 4 de Atos. Atos 4, 23. Pedro e João foram presos, interrogados e soltaram ele. Uma vez soltos, versículo 23. Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Pedro e João estavam presos, foram soltos. O que eles fazem? Vai reunir com a igreja. E eles contam tudo o que ouviram. E quando a igreja ouve a ameaça que aconteceu, quando ouve aquilo que Pedro e João ouviu, o que a igreja fez? Se levantaram unânimes em oração. A palavra unânimes significa com uma mente, de comum acordo, com uma paixão. Obrigado, querido. É isso, irmãos, que falta na gente. Esse tipo de oração, esse tipo de desejo de juntos clamarmos a Deus. Olha o versículo 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era o que, irmãos? Um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Todos ficaram cheios do Espírito Santo quando? Quando a igreja, de uma forma unânime, começou a orar ao Senhor. Entende o que eu estou falando aqui? A gente muito enfatiza, e com razão, o você entrar para o seu quarto, o você buscar o Senhor no seu particular. Isso deve ser feito sim, mas além disto, nós como igreja precisamos desenvolver essa oração coletiva. Juntos nós precisamos clamar a Deus em cima de propósitos. E dessa forma o Senhor age. Vai comigo para o capítulo 8 do livro de Atos. Versículo 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria
tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Percebe que nunca acontece com alguém individual, sempre há um grupo, há pessoas, a igreja está reunida e algo acontece. Irmãos, o que eu quero te mostrar com esses textos? É isso mesmo. Sempre que o Espírito Santo caía sobre pessoas, sobre a igreja, havia pessoas, não havia ninguém orando sozinho, havia a manifestação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo orando junto, e dessa forma essa oração era respondida. Às vezes eles nem estavam orando em relação a isso, e o Espírito Santo vinha e caía sobre eles. Isso acontece, os céus se movem diferente quando a igreja se reúne em oração. Esta ação do Espírito, irmãos, de nos encher, de nos batizar, isso está ligado diretamente com a ação do corpo de Cristo. Então você está falando que é impossível alguém estar no seu quarto orando sozinho e ser batizado no Espírito Santo. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que a gente percebe na Bíblia que o normal é isso, é juntos, em oração, em mesmo propósito, o Espírito Santo pega a igreja. E é disso que precisamos, irmãos, nesses dias. É para esse lugar, é para esse ambiente que Deus está nos atraindo. Olha comigo no livro de Atos, capítulo 9. O capítulo 9 de Atos é a conversão de Saulo, né, irmãos? A gente vê Saulo, ele tem um encontro com Jesus. Ele vê no caminho para Damasco a glória de Jesus, ele vê a glória de Cristo e cai por terra. Ele fica cego. Ele é direcionado para a casa de um discípulo de Jesus e fica 3 dias orando. Até que o Senhor manda um discípulo ir lá onde ele estava e orar para ele. Nós não vamos ler a história toda. Olha para mim o versículo 17. Então Ananias foi. 9:17, isso. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Paulo tinha acabado de ver a glória, ele teve um encontro com Jesus, mas nesse encontro com Jesus, ele não é batizado no Espírito Santo enquanto ele estava sozinho. Foi necessário Jesus mandar discípulos ir até ele e impor a mão. Por quê? Porque nesse ambiente a igreja está formada. Era muito mais fácil, irmãos, ele ali recebeu ali, ele viu Jesus, Jesus dá a ele o Espírito Santo, ele sai dali, beleza, mas não. Essa ação de você receber o batismo, o poder do Espírito Santo, isso é para quem está conectado com o corpo de Cristo. Isso é muito, muito, muito sério. Nós precisamos entender isso e viver conectados ao cabeça, que é Jesus Cristo.
Como eu falei aqui, Saulo, ele viu o brilho da glória, ele caiu por terra, ele ouviu a voz do Senhor. Irmãos, Jesus falou com ele. Ele se converteu a Cristo, mas para ser cheio do Espírito Santo. Isso não aconteceu de forma individual, aconteceu com irmãos. Deus envia um discípulo, e bem provável que ele não estava só, porque a ordem de Jesus nunca é para um discípulo andar sozinho. Percebe alguns detalhes na Bíblia que a gente começa a ver e falar assim: meu Deus, tem uma sintonia, tem algo aqui que Jesus quer nos ensinar. O Espírito Santo, ele é derramado no meio da igreja. Vira a folha aí, irmãos, capítulo 10. Versículo 1, vamos lá. Capítulo 10, você vai ver mais ou menos o que eu estou falando aqui. Você vai ver Pedro tendo experiências com Deus, orando no seu secreto. E depois você vai ver a ação do Espírito Santo quando o corpo está formado, quando a igreja está unida. Vamos lá. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: irmãos, Cornélio estava orando no seu secreto. Por que Deus não virou lá e estava orando? Deus manda um anjo falar com ele. Por que Deus não mandou o Espírito de uma vez sobre o homem? Aí teve que fazer tudo, teve que ir lá falar com Pedro. Os caras ir lá até Pedro, andar para outra cidade, chamar Pedro, os discípulos, para ir na casa dele, para reunir ali, para depois vir o Espírito, irmãos. Foi necessário a igreja se reunir, 2 ou 3 no nome de Jesus, para que o Espírito Santo pudesse operar. É uns detalhinhos assim que a gente lê, né, irmãos, e passa e fala assim: meu Deus. Versículo 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Percebe? Pedro também tem experiências com Deus no secreto. E estava lá em oração, sozinho, esperando a comida ficar pronta, e tem um êxtase, ele tem uma visão. Percebe? O homem de Deus, ele sim, ele tem as suas experiências no seu particular, ele tem experiência com Deus no seu dia a dia, só ele e Deus. Só que, além disto, existe também a manifestação de Deus no coletivo, no meio da igreja. Vamos acelerar aí um pouquinho, vamos para o 24. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Aí, começando a juntar mais pessoas. 27. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali. Olha aí. Olha a formação aí da igreja, o povo sedento, com fome de ouvir a palavra. Vamos para o 44.
Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a mensagem. Pedro estava pregando o Evangelho, irmãos, falando de Jesus. Não era nem uma ministração sobre o batismo do Espírito Santo. Ele nem imaginava que isso ia acontecer. E de repente o Espírito Santo caiu sobre eles. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. Ou seja, Pedro não foi sozinho. Pedro, os irmãos judeus que faziam parte do corpo de Cristo, estavam ali reunidos na casa de Cornélio. Mais uma vez se repetindo, a igreja unida em oração, no mesmo propósito, recebe do poder do Espírito Santo. Versículo 46. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Esse pessoal aqui recebeu o batismo no Espírito Santo antes de passar pelas águas. Misericórdia, quebrou o protocolo, né, irmãos? Irmãos, isso aqui é algo natural que acontece quando está vivendo um avivamento. Um dos sinais, aquilo que acontece quando você estuda, né, a história dos avivamentos, é isto. O pessoal recebe Jesus, eles se encontram com Jesus, há esse desespero, esse clamor por mudança de vida. E eles vêm falando: eu quero ser batizado, eu preciso de mudar de vida. Isso acontece quando Deus está verdadeiramente operando em uma região. Irmãos, eu creio que Deus está nos despertando quanto a isso. A nossa forma de viver a igreja, nessa comunhão, nesse propósito, nessa unidade. Precisamos entender que nós devemos orar, irmãos, juntos. Deus vai agir de uma forma poderosa, algo diferente do que acontece quando nós oramos no secreto. Irmãos, eu tenho muitas experiências com Deus no meu secreto. Eu amo orar, eu amo ficar com o Senhor a sós, eu amo estudar a palavra, mas é diferente quando Deus está manifestando no meio da sua igreja. É algo esplendoroso, não dá para... Na verdade, não dá nem como a gente falar o que é melhor, né, no secreto ou no coletivo, mas a gente pode falar, é algo diferente. Aquilo que Deus faz, quando nós juntos, como igreja, como irmãos, estamos engrandecendo a Deus. Irmãos, não tem palavras. Então, além de você ter a sua vida secreta com Deus, você precisa desenvolver uma vida de oração comunitária. Esse é um dos motivos que nós estamos tirando tempo, todas as reuniões, né? A gente não fez isso hoje, para a gente orar, para a gente começar a desenvolver isso. E nós temos visto como que Deus tem realizado milagres quando a igreja se levanta em oração. Ou é só eu que estou percebendo isso? E isso precisa, irmãos, ser mais frequente, mais constantes em nós. O Espírito Santo, ele vai agir em nós à medida que começarmos a orar juntos, unânimes, uma só mente, um só coração. Nós precisamos crescer nisso, irmãos. E
querendo lembrar vocês, né, que a partir de sexta-feira agora, nós vamos ter um tempinho, né, para a gente fazer isso juntos. Nós vamos estar aqui 3 dias, clamando ao Senhor por muita coisa, mas a principal dela é: Senhor, envia avivamento. Minha oração hoje o dia inteiro foi essa, irmãos. Foi eu falando: Senhor, que caia sobre nós o Espírito Santo, derrama sobre nós o Teu Espírito. Ah, mas você não tem o Espírito? Tenho, irmãos. Mas eu preciso desse batismo, eu preciso de algo novo, eu preciso de ver acontecendo nesses dias o que está na palavra. A gente precisa entender, a gente precisa se movimentar, a gente precisa se adequar a isso. Não é para a gente aparecer como os melhores, não é isso, é para a gente realmente que o nome do Senhor seja glorificado, e o nome dele vai ser glorificado quando a gente viver o padrão de igreja que Jesus deixou nessa terra. Irmãos, e é esse o caminho que nós vamos trilhar, é o caminho da oração. Abre comigo aí, Isaías 56, versículo 7. Uma profecia, uma promessa de Deus. Também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus, Ele olha, irmãos, para a sua casa, para o seu templo, e fala assim: vocês são casa de oração. Ah, mas na época lá, o que era a casa do Senhor? Era o templo de Salomão, né, irmãos? Só que aí você vai para o Novo Testamento, você vai ver o que Paulo fala em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que vocês são o tabernáculo, que vocês são a casa, que vocês são o templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo habita em vocês? Ou seja, qual que é a revelação que Deus está falando aqui? Qual é a casa de oração, irmãos? A casa de oração de Deus é a igreja. Nós temos uma missão temos que evangelizar, nós temos que pregar, mas Jesus, Ele olha e fala assim: vocês não são uma casa de pregadores, vocês são uma casa de oração. Não adianta você pregar sem oração, não adianta você fazer nada se você não faz aquilo que é a sua essência. Não adianta. Grava isso, irmão, no seu coração. Você é templo do Espírito Santo, você tem o Espírito Santo habitando em você, você tem uma função. Qual é a sua função? Casa de oração. Nós, como igreja, somos o quê? Uma casa de oração. E é para esse lugar, irmãos, que o Senhor está nos levando. À medida que a volta de Jesus, irmãos, se aproxima, mais e mais, o que o Senhor tem enfatizado no meio da igreja, não somente aqui, mas se você acompanha aí no Brasil, no mundo, é sobre oração. Mais e mais casas de oração, 24 horas por dia, estão se levantando na face da terra. O Senhor está estabelecendo isso, casa de oração. O meu povo é um povo que ora, que libera incenso, que queima incenso diante do meu altar. E nós precisamos, irmãos, exercer essa função sacerdotal de liberar incenso.
Nós precisamos aprender a orar. Mas como que eu aprendo a orar? Ore até você aprender a orar. É simples, irmãos. Como que você aprende a andar? Praticando. E é assim a nossa vida de oração. Que o Senhor possa cravar essa mensagem no nosso coração. Que mensagem? Somos casa de oração. Somos sacerdócio. Nós precisamos desenvolver isso juntos em oração. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Jesus, quando entra no templo com um chicote na mão, derruba tudo, né? O que ele fala com o pessoal? Vocês não ouviram lá falar que a minha casa será chamada casa de oração? Muitas vezes a casa do Senhor tem feito tantas coisas, né, irmãos? E deixa de exercer o seu propósito, que é ser uma casa de oração. Eu quero te convidar nessa hora a começar a orar ao Senhor. Que nessa oração, nesse propósito que nós vamos fazer agora, aqui em 2, 3 minutos, 5 minutos, que o Senhor possa nos dar fome por avivamento. Que o Senhor possa nos dar fome por avivamento. E só vai clamar por avivamento aquele que consegue olhar e entender que está tudo errado. Só vai clamar por avivamento aquele que olha para a sua situação hoje e sabe que não está nada bem, que está faltando algo. Só vai clamar por avivamento, só vai clamar para que algo melhore se você entender hoje que não está nada bem. Oh Jesus, que o Senhor possa derramar sobre nós essa fome por avivamento. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Senhor, tens fome pela tua liberdade. presença, que o Senhor possa derramar sobre nós fome por avivamento. Abra, Senhor, os nossos olhos para que possamos ver, Senhor, nossa real condição diante de Ti. Em nome de Jesus, Pai, quebra sobre nós. Quebra, Senhor, da nossa mente todo o sofisma, tudo aquilo, Senhor, que tem prendido a nossa vida nesse mundo. Queremos olhar para Ti, Senhor, e ver a beleza de Jesus, que é maior do que qualquer coisa desse mundo. Ah, Jesus, assim como seus discípulos oraram diante do Senhor, eu peço ao Senhor agora, em nome de Jesus, Jesus nos ensina a orar, Jesus nos ensina a orar. Senhor, mais do que nos ensinar a pregar, Senhor, mais do que nos ensinar a evangelizar, Senhor, mais do que nos ensinar, Senhor, a ensinar a Sua palavra, nós te pedimos nessa noite, Senhor, nos ensina a orar, nos ensina, Senhor, a adentrar a sala do trono, nos ensina, Senhor, como igreja, a atrair a Tua presença. Ah, Jesus, derrama do temor do Senhor sobre nós, derrama do temor do Senhor, derrama temor, Senhor, derrama sobre nós, Senhor, temor, que possamos confessar nossos pecados, que o pecado, Senhor, possa incomodar a nossa vida. Não nos deixe conformar com o pecado em nossa vida, Senhor.
Senhor, como igreja, nós queremos aprender a orar, queremos aprender a orar como seus discípulos, como de uma forma unânime, Senhor, esperar em Ti, até que o Senhor derrama do Teu poder sobre nós. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus, Jesus. Nós rendemos graça a Ti, Senhor. Rendemos graça a Ti, Senhor. O nosso pedido, o nosso clamor diante de Ti é esse, Senhor. Conceda-nos ousadia. Conceda-nos ousadia, Senhor. Conceda-nos fome. Conceda-nos sede. Sede por avivamento, Senhor. Sede por avivamento. Sede por avivamento, Senhor. Nós clamamos por sede, por avivamento sobre nós. Senhor, que nesses dias que vamos estar aqui, Senhor, em oração diante de Ti, que não seja apenas um passatempo, Senhor, mas que realmente o Senhor se agrade, que realmente o Teu Espírito Santo caia sobre nós, Senhor, de uma vez por todas. Derrama Teu Espírito sobre nós, Senhor. Derrama Tua glória sobre nós, Senhor. Derrama Tua glória sobre as igrejas dessa cidade. Derrama da Tua glória sobre as igrejas dessa cidade, Senhor. Pessoas que vão amar o Senhor acima de todas as coisas. Que vão amar o Senhor acima de tudo e de todos. Mais do que dinheiro, Senhor, mais do que recursos, nós queremos o recurso do céu. Gera em nós, Espírito Santo, essa unidade no Espírito. Gera em nós, Espírito Santo, essa unidade na oração. Gera em nós, Senhor, esse coração faminto e sedento pela Tua presença, pela Tua vontade, Senhor. Que juntos possamos clamar: venha o Teu reino sobre nós, venha o Teu reino sobre nós, venha o Teu reino sobre nós, Senhor. Que a oração, Senhor, seja mais importante do que o microfone, Senhor. Que a oração seja mais importante do que os instrumentos, Senhor. Que o microfone, Senhor, possa ficar em segundo e terceiro plano, e que a oração, Senhor, seja a base das nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, que os ministérios fiquem em segundo plano, e que a oração, que a busca incessante pela Tua presença, que a busca incessante em criar um ambiente para que a Tua presença repouse, Senhor, venha ser o nosso foco nesses dias. Ah, Pai, abra nossos olhos, Senhor, para que possamos ver aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Abra nossos olhos, traz, Senhor, essa revelação daquilo que o Senhor espera de nós como igreja. Que possamos ser o Monte Sinai do Senhor, onde o Senhor desceu. Que possamos ser o Monte Sinai do Senhor, onde a Tua presença se manifestou, Senhor, diante de uma nação. Ah, Jesus, gera, Senhor, isso em nós nesses dias. Paixão por Ti, Senhor. Busca incessante por avivamento. Esse é o nosso pedido, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Amém.